Então surgiu uma pergunta sobre como a gente faz para ressignificar eventos traumatizantes, que inclusive já é incrível, na minha opinião, que a pessoa que mandou o e-mail, ela já meio que trouxe a resposta para o e-mail, que passou por alguns, digamos assim, eventos bem difíceis na vida, trágicos, podemos considerar. É algo que, sem dúvida, para qualquer pessoa seria considerado, pelo menos, um conjunto de eventos bem difíceis. E quando eu introduzo os meus cursos de Kabbalah, normalmente conto toda a minha história, eu falo das coisas que eu passei, nada fáceis, e mesmo assim a pessoa que me mandou a pergunta passou por umas questões que eu acho bem mais complicadas. E ela já vem perguntando, olha, como eu faço para ressignificar? Que realmente lá está a solução, certo? Nós temos que ressignificar. Tem uma frase que diz que o que a gente crê nos controla. E isso é a pura verdade. E quando eu falo de crença, não estou falando somente de crença religiosa ou não, estou falando de nosso sistema de crenças. Todos nós temos sistema de crenças, para o bem e para o mal. Alguns nos fortalecem, outros nos enfraquecem. Alguns estão alinhados com a realidade ou parte da realidade, mas não nos ajudam. Outros não estão alinhados com a realidade, mas sabe o que? Sim nos ajudam. Então, no final das contas, o que a gente crê nos controla. Eu vou dar para você só um pequeno exemplo aqui. É só falar a próxima frase. Todos os homens querem... E você está completando a frase na tua cabeça. E o jeito que você completou essa frase é uma crença que você tem sobre todos os homens. Certo? A gente pode fazer isso de várias formas. Todas as crianças gostam de... Todas as mulheres só interessam por... E todos nós temos essa forma de preencher as lacunas. Agora a questão é que realmente a vida é cheia de várias lacunas. E nós automaticamente preenchemos elas, porque senão a vida fica perigosa. É um sistema de segurança, de sobrevivência que nós temos. Então, eu falo dessa ideia de crenças porque, no final das contas, parte grande de nossas crenças está atrelada à história que nós contamos de nós mesmos para nós mesmos. Todos nós temos uma narrativa interna, na maioria dos casos ela é subconsciente, no qual eu vou contar sobre a história de mim para mim mesmo, certo? Sobre quem eu fui, o que eu passei, por que eu passei aquilo, o que eu passei assado e a injustiça que eu tive naquele momento de vida e como isso me afetou, e eu não pude fazer nada ou me superei, portanto eu sou um guerreiro, uma guerreira, mas então talvez pode ser que a vida é sofrida, para ter coisas boas tem que sofrer. Temos uma história, uma narrativa. Mudar essa narrativa não funciona somente de forma consciente, mas estar consciente dela, tentar mudar conscientemente já é um bom passo, já é um caminho. Agora, eu estou gravando aqui, espero muito que consiga gravar uma aula sobre o Ari, porque eu estou gravando esse áudio na véspera do aniversário de falecimento do grande mestre de Kabbalah chamado Ari. Ari, na verdade, em hebraico, o nome dele é Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, Ben Shlomo, filho de Shlomo. E ele se chama Ari, que são as iniciais de Eloki Rabbi Yitzhak, Ha-Eloki Rabbi Yitzhak, o divino mestre Isaac. E para que haja um consenso entre todos os mestres de Kabbalah ao longo da história, chamar um ser humano de divino não é simples, tá? Não é nada simples. Até o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele também é considerado, digamos, um mestre divino, mas também o nome dele mais popular é Butzina Kadisha, que é a chama sagrada, né? Ou a flame, né? A chama sagrada. Ele também é sagrado, também é chamado de vez em quando assim de divino, mas o Ari, ele tipo, tá lá, Ari, né? O Ari Toledo iniciais de o divino mestre Isaac. Então é uma pessoa tremendamente elevada. Ele é uma faísca, uma reencarnação de uma faísca de Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Shimon Bar Yochai é uma reencarnação de uma faísca de Moshe. Que o Moisés, ele é uma reencarnação da faísca de Abel, dos famosos Caim e Abel. Então é uma alma muito elevada, que uma faísca dela vem a cada algumas gerações para redirecionar a humanidade. Essa é a função dele. E o Ari, ele trouxe realmente tremendos ensinamentos que a partir do Ari em diante, como eu sempre digo, a Kabbalah se tornou Kabbalah luriânica. Ou seja, tinham várias formas de ensinar Kabbalah a partir do Ari,
Todo mundo concordou que o jeito mais correto de aprender Kabbalah é de acordo com o sistema do Ari, por duas questões. Número um, ele tinha o entendimento necessário, ele tinha toda a assistência divina e confirmações repletas, um monte de confirmações de anjos que eram bem elevados, ligados, ainda são, aliás, bem elevados e ligados ao sistema espiritual de uma forma mais elevada, que confirmaram para ele, ele conseguiu comprovar que ele teve essa confirmação dos anjos, da sabedoria que ele traz, de um monte de informações perdidas, de um monte de questões que foram confusas, ele consegue acertar tudo. Ele comprova, ele mostra exatamente onde está errado e qual a correção, e quando você vê isso, você não tem como ignorar, como se fosse, você pega um mestre em física quântica e você traz para ele, mostra para ele exatamente onde estão todos os erros e como são as correções, e ele vai falar para você de imediato, cara, esse ser humano sabe o que está falando, esse ser humano aqui, ele entende física quântica. E não só isso, também ele trouxe um caminho de trabalho espiritual que seja mais prático, de uma certa forma ou outra, né? Comparado com 500 ou quase 500 anos atrás, da época dele, ele trouxe de uma forma bem mais prática. Até então, era um estudo quase completamente teórico, quase completamente matemático, bem confuso e complexo. Não que você lendo o livro do Ari fala, uau, que simples, né? Você lê o livro do Ari e fala, meu Deus do céu, não dá para entender nada. Se você traduzir o pé da letra, pega um parágrafozinho de qualquer livro dele e você traduz a pé da letra que ele fala lá, você não vai entender quase nada, é garantido, qualquer lugar, a não ser que ele está trazendo uma introdução. Aí uma introdução, não sei o que, começa a explicar aquele negócio, não dá para entender nada. E esse nada que não dá para entender, imagina, já é bem mais descomplicado, bem mais simples de entender comparado com o que tinha antes de Kabbalah. E por que eu estou mencionando o Ari e tal? Porque além do fato que vai chegar agora a data de aniversário de falecimento dele, essa pergunta é muito interessante porque ele tem, afinal das contas, o Ari, ele veio para o mundo somente com uma missão de ensinar Kabbalah para o Rabbi Chaim Vital. No final das contas, o tikkun principal dele foi esse. Certo? Ele veio para cá, casou, teve filhos, viveu a vida dele, teve que trabalhar, ganhar dinheiro, mas no final das contas, a missão principal dele foi ensinar Kabbalah para o discípulo dele, Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital foi um tremendo mestre de Kabbalah também antes de conhecer o Ari. E o Rabbi Chaim Vital, aliás, interessante, ele também é uma reencarnação de uma faísca de Rabbi Akiva, que foi o mestre do Rabbi Shimon Bar Yochai. Certo? Você vê que agora o mestre virou o discípulo. E antes disso, ele também, no final das contas, se for ver reencarnações passadas, o início da jornada da alma de Rabbi Chaim Vital começa lá com Caim, né? Caim que matou Abel. E aí Abel e Caim são duas almas que eles estão de novo vindo a cada algumas gerações para fazer umas correções importantes para a humanidade. O que ele conseguiu estar presente na vida do Rabbi Chaim Vital, mais ou menos uns 2 anos e meio, ele, no final das contas, deixou com ele muitas informações. Depois de ir embora do mundo, o Rabbi Chaim Vital e o filho dele, juntos eles sentaram para começar a escrever toda a sabedoria que foi revelada em livros. Então até que engraçado, o que é conhecido como os escritos do Ari, na verdade são os escritos do Rabbi Chaim Vital, mas a gente considera que são escritos do Ari. Para quem conhece, tem uma versão em hebraico, a única versão na verdade que eu conheço em hebraico, que são uns 18 volumes, então é como se fosse praticamente o Zohar branco, né, em 18 volumes, letras bem pequenininhas, muita informação, e tudo isso ele tirou da cabeça dele depois de ele ter, do mestre dele ter ido embora do mundo, e o filho dele ajudou na compilação dos livros, né, escreveu os livros. Inclusive ele continuou fazendo isso por um bom tempo, por algumas décadas, depois que o Rabbi Chaim Vital faleceu, que é interessante, né, porque uma coisa é você tirar, como escrever as coisas, outra coisa é você publicar em livros, né, que na época, imagina de novo, 400 e poucos anos atrás, não é qualquer um que você pode pegar meu Google Docs, começar a escrever, aí filho, você continua depois de escrever para mim, tá? Não, era ele escrever à mão, escrever o que ele conseguiu escrever. Tem inclusive várias histórias loucas com isso, porque se diz que a parte final dessa compilação de livros, que o Rabbi Chaim Vital, ele estava na dúvida se pode publicar ou não, e ele pediu para ser enterrado com esses papéis. Ele estava literalmente foi enterrado abraçando papéis escritos dele,
e depois de algumas décadas, o filho dele com mais uma pessoa fizeram todo um processo de perguntar se eles têm a permissão de abrir o túmulo dele para tirar os papéis, para publicar esse trabalho que falta para toda a compilação de tudo. E ele respondeu-lhes no sonho que pode. Ele foi lá ver nos mundos superiores se ele tem permissão de fazer isso, e deram para ele permissão. Eles foram lá, abriram o túmulo dele, encontraram um corpo inclusive intacto, que isso também é um sinal que é uma pessoa completamente tzadik, justo, o corpo completamente intacto. E se fala que na hora, aquela coisa de, parece Indiana Jones, ele abriu as mãos, morto, abriu as mãos e deixou eles pegarem os papéis. Então eles pegaram lá, porque mesmo que ele estava intacto ainda, tem toda uma questão de respeitar o corpo, sabe? Se Deus proíbe, eles mexem a mão, de repente, desculpa entrar no detalhe, mas de repente cai um braço, cai um dedo. Então meio que ele também ajudou eles para não, digamos assim, cair nesse tipo de pecado de mexer com o corpo de uma pessoa falecida. Aí fecharam o túmulo, pegaram os papéis e imprimiram tudo. E então, um dos livros, e foi dividido no final das contas em livros, cada livro se chama um portão, um portal, e um deles é muito famoso, o Portal das Reencarnações, que inclusive a sabedoria, qualquer sabedoria de Kabbalah que você vai encontrar sobre reencarnações, no final das contas, se é uma obra cabalística, ela vai se basear em 2 livros. O primeiro, que é o livro do Zohar, que é especificamente o livro o Zohar da porção de Mishpatim, que fala, é um capítulo muito grande, extensivo, que fala de reencarnações, muito complicado, pelo mais que fala muito sobre reencarnações, você tem que entender que você está lendo lá. O Ari, baseando-se nesse capítulo e em outras revelações que ele teve, foi lá e revelou para o Rabbi Chaim Vital ideias sobre reencarnações que foram escritas no Portal das Reencarnações. É um livro bem pequeno, bem assim, magrinho, pequeno, de todos os volumes que tem. Esse é um dos volumes que tem a menor quantidade de páginas, e mesmo assim é muito complicado, sabe? Quando eu vi aquilo, eu falei, bom, quando eu decidi que eu preciso ler o Ari, que tem que estudar Ari, que eu quero, digamos, entrar com tudo nesse mundo da Kabbalah, aí eu falei, bom, vamos começar volume 1, aí você pega o primeiro volume bem grosso, bem complicado, falei, ok, obrigado, valeu, vou tentar uma outra coisa. Eu vi lá o Portal das Encarnações bem fininho, falei, oba, é interessante e ainda também fininho, esse aqui eu vou devorar, sabe, uma semana já li tudo. Demorou muito tempo para você entender, digerir tudo, nossa, é bem complicado. Mas no final das contas, uma das coisas mais emocionantes, que fala lá o filho do Rabbi Chaim Vital, o nome dele é Shmuel, que ele trabalhou muito duro para imprimir isso tudo, décadas e décadas. E no final do livro ele fala uma coisa que para mim é muito emocionante, eu já falei sobre isso algumas vezes e vou falar aqui de novo. Que ele fala que ele, no final das contas, e eu, o pequeno, assim se chama, né, o filho do Rabbi Chaim Vital, que ele era um tremendo mestre por si, né, por mérito próprio. Mas ele fala, e eu aqui, o pequeno, estou escrevendo para você, o leitor, o querido, amado leitor, esse livro, Leman Yidu Ki Yesh Elokim B'Israel, com um único propósito, para que todos saibam que existe uma governança divina, que no final das contas, pelo mais que parece que as coisas na vida são complexas, difíceis, a gente não consegue entender, olha, existe uma governança divina. Se diz que não que para que qualquer acontecimento que aconteça nas nossas vidas tem que ter permissão divina. Se fala que não pode mexer em um fio de cabelo nosso se não há uma permissão direta da força da luz do Criador, falando que pode mexer esse pequeno fio de cabelo um pouquinho para a esquerda. Você entende o que eu estou falando? Esta é uma coisa que uma mente humana é incapaz de calcular. Imagina, só encarnados nessa geração, 7,7 bilhões de pessoas, quantos cabelos eles têm? E para cada fio de cabelo que o vento vai mexer um pouco para a esquerda ou para a direita, tem que ter permissão divina. Tudo que acontece nas nossas vidas, a gente tem que lembrar que o que acontece nas nossas vidas, que não faz sentido, que parece injusto, que não está legal, que tá muito chato, que está sofrido, se você não fez nada, se você vai colocar a mão no coração e falar, olha, de fato, eu não fiz nada de errado nessa vida, ou nada de tão errado nessa vida, que vai explicar esse sofrimento, então a única explicação que sobrou é que algo de errado fizemos na vida passada, não corrigimos, e quando a nossa alma veio para cá, ela veio para cá sabendo, aceitando
praticamente implorando para vir para cá para passar, porque tem que passar para poder limpar nossos curtos-circuitos espirituais e danos que fizemos nas vidas passadas. E eu sei que é algo que talvez seja um pouco banal. Ok, já ouvi isso, entendi, a cabeça entende, mas por que assim? Mas por que assim? Por que Deus não pode fazer algo mais simples? Isso exige claramente um estudo mais profundo. E o estudo sobre as reencarnações é um estudo que eu super recomendo. Quem tem acesso ao módulo 4 de Kabbalah, super recomendo estudar ele, vira e mexe, escutar de novas aulas. Mas como eu já venho, entre aspas, eu falo assim, de brincando, ameaçando esses dias, já faz na verdade algumas semanas, eu tô com digamos, com um desejo de fazer um curso um pouco mais profundo e organizado sobre a ideia de reencarnações. Não que o módulo 4 de Kabbalah não seja profundo, na verdade ele vai bem fundo. É que no final das contas você tem um certo limite, né? Até quanto fundo você vai. Eu vi esses dias, está ficando popular, tem um vídeo no YouTube que como você explica física quântica ou conceitos avançados na física para vários níveis. Então é um vídeo, né, que é um professor de física, que ele fala como você vai explicar física para uma pessoa que está no jardim de infância, uma pessoa que está na escola, né, digamos, primeira série, uma pessoa que está no colegial e uma pessoa que está, sei lá, no seu mestrado. Então ele vai explicando o mesmo conceito no mesmo vídeo, mas em níveis diferentes, ele vai camada sobre camada. E eu acho que todas as pessoas que gostam de aprender sobre física quântica, coisa do gênero no YouTube, às vezes você vai pegar um vídeo ou outro que você vai falar, cara, esse vídeo é muito avançado, eu não entendi nada. Então você pega um pouco mais básico, esse entendi, agora eu sei física quântica. Eu acho que nós não podemos nos iludir, né? Que uma coisa, que bom que eu entendi algo, que bom que eu não estou completamente no escuro. Mas, de outro lado, sinceramente, falar que eu agora entendi física quântica, conforme dizem os físicos quânticos, aqueles que ganham prêmios Nobel, eles falam, se você acha que você entendeu física quântica, você não entendeu nada mesmo, porque os mais experts não entendem nada. Então, se você acha que você entendeu, você realmente não entendeu nada. E assim também vai para a questão da Kabbalah. E eu, dentro do meu coração, eu venho recebendo perguntas, estou sentindo um certo amadurecimento. Tem muitos alunos que estão acompanhando a Ela 91 já faz alguns bons anos e estão sedentos para informações um pouco mais profundas. Então talvez a gente pode entrar em níveis mais profundos, que no final das contas você vai entender isso, além de vários fatos muito interessantes, tipo, é muito, muito interessante, e você vê como isso bate com várias questões da ciência, da biologia, da medicina, muitas coisas muito interessantes. Mas no final das contas, o que vai sobrar disso para você, que na minha opinião é mais importante, é que você vai conseguir entender exatamente a questão do sofrimento. Porque se tem uma coisa que é difícil de entender, é que se tem um Deus todo-poderoso, todo-bondoso, como ele permite o sofrimento? E você pode fazer o curso nível 1 de Kabbalah, e 2, e 3, e 4, você começa a ficar um pouco mais aliviado. Fala, ok, não, consigo entender, sabe, não é castigo, é causa e efeito. E sabe, a gente vai meio que aliviando a cabeça, o coração, mas no fundo, fica a pulguinha atrás da orelha. E eu acho que essa pulguinha atrás da orelha, ela, de um lado, ela pode ser perigoso, pode criar uma série de dúvidas na sua cabeça, que no final das contas, daqui a 1, 2, 3, ou 10, ou 20 anos, desconecta a gente completamente da nossa espiritualidade, que é uma pena. Mas de outro lado, faz parte do nosso pensamento crítico, que ele é parte da divindade. Ter pensamento crítico não é só do oponente interno. Pensamento crítico é importante. A gente tem que perguntar, mas por quê? De onde isso veio? E quando você tem esse entendimento de uma forma mais profunda, fica realmente não só mais simples de aceitar, fica na verdade meio que óbvio. Você começa a entender, faz todo sentido no mundo existir sofrimento e sofrimentos terríveis, todos os sofrimentos que a humanidade passou e que passa, e que Deus o livre também vai ter que passar. E não é que isso de repente vira uma forma de você aceitar que a vida é assim, vamos sofrer. Não, a vida não foi feita para sofrer. A gente tem sempre a possibilidade de escolher sofrer menos. Mas tudo está ligado com, no final das contas, se eu quero, assim, vamos agora resumir tudo e recapitular tudo. Se eu quero ressignificar um evento na minha vida, ou a história que eu conto para mim, que no final das contas vai me ajudar a construir
crenças mais positivas que vão, no final das contas, no que eu creio me controla. Então vai me ajudar a ter um sistema que vai, no final das contas, me controlar de forma positiva, vai criar para mim os pensamentos mais saudáveis e mais positivos e mais férteis, e emoções mais saudáveis e mais férteis e mais positivas, que vão gerar, no final das contas, decisões e ações que são saudáveis e férteis, que vão, no final das contas, criar um certo ciclo virtuoso, pouco a pouco, de gerar mais resultados positivos. E tudo está ligado com duas possibilidades. A primeira delas é a questão de trabalhar a questão da nossa história que nós contamos para nós mesmos, e a outra é, de uma forma mais geral, entender a história que nós contamos sobre o universo, uma coisa, uma história específica, e outra história de comentando a vida e o universo. Tem uma história, por exemplo, do grande mestre chamado Rabi Meir Baal HaNes, e ele era casado com uma mulher muito elevada, inclusive uma mulher também bem corajosa, uma mulher que cerca de 2.000 anos atrás, um pouquinho menos de 2.000 anos atrás, ela não tinha vergonha de ensinar, que imagina, uma mulher não é uma coisa que você agora vai ensinar, e ela, no final das contas, né, resumo da ópera, um dia desses, o marido dela voltou para casa, e parece que ele foi para uma jornada, uma viagem um pouco longa. Quando ela voltou, ela falou, ela estava toda nervosa, ele falou: o que aconteceu? Falou: você não sabe o que aconteceu? Que eu pedi emprestado, falou, 2 panelas do meu vizinho faz alguns anos atrás, e agora ele pediu de volta. Aí ele falou: ok, mas se ele pediu de volta, então você tem que devolver. Eu falei: eu sei, mas ele me deixou comigo já faz alguns anos. Do meu ponto de vista, praticamente ele esqueceu. Eu me apeguei a isso virou meu, eu cuidei dessas panelas para ele, certo? Porque imagina, de novo, pensa que naquela época, não é hoje em dia você compra um Tramontina, tá tudo bem. Era bem mais complicado, né? Você cuidar disso. Então, eu cuidei disso, eu segurei, tá tudo bem, fiz um bom uso para nossa casa, tem toda tá atrelado com minha alma até. E ela falou: eu não quero devolver. E o marido dela ficou: você tá maluca? Você recebeu emprestado, tem que agradecer essa pessoa todo esse tempo, pedir perdão que você até, sabe, de repente deveria ter oferecido de volta um tempo atrás, mas e não ofereceu, e aqui agora acabou, né? Agora você tem que devolver para ele, devolver agora, inclusive, senão, pelo amor de Deus, vai criar um julgamento, você não pode ficar pegado a isso. E ela falou: não, ele né, insistindo com ela. Então ela olha para ele: então, ok, então temos que devolver, é só emprestado? Ela falou que sim. E falou assim dessa forma: essas ferramentas são somente emprestadas. Agora, em hebraico, a palavra panela, ou ferramenta, ou recipiente é a mesma palavra. Kli. Kli é recipiente, ou panela, ou ferramenta, a mesma coisa. Falou: tem que desapegar e devolver o que foi emprestado, e agradecer a Deus todo o tempo que você teve essas ferramentas e devolver. Então ela olhou para ele e falou: então, semana passada nós tivemos que devolver nossas 2 ferramentas ao Criador. E aí ele entendeu que ele tinha os 2 filhos que tinham falecido. Eu acho que tinha uma praga, uma doença, e os 2 faleceram. E foi o jeito que ela conveu para ele uma notícia que não só que eles faleceram, mas também ele nem pôde estar presente no enterro deles e tal. Nem sabia disso. Então você vê que o jeito que ela entendia a vida, o jeito que ela contava para ela essa história de que é só emprestado, ela de fato viveu, ela vivia essa ideia, essa crença de que tudo que nós temos é só emprestado, não é nosso, é emprestado. Faça o melhor uso possível e quando acabou, devolva e seja feliz e agradeça. E isso, por exemplo, é uma crença poderosíssima. Você entende o que eu quero dizer? Então, espero que eu consegui conver uma ideia interessante. Um grande abraço e tudo de bom.